Graça e paz a todos, queridos irmãos. Louvado seja o Senhor, porque mais uma vez Ele nos permite reunir na sua casa. É graça do Senhor para as nossas vidas. Primeiro, só informação para as crianças, vocês vão ficar aí, tá bom? Sentadinha com o papai, com a mamãe e prestando atenção no que o pastor vai falar. E eu quero convidar a todos para que diante da palavra do Senhor possamos assim lê-la. A palavra que se encontra no livro de Gálatas, na carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Eu vou fazer a leitura no capítulo 5, do versículo 16 até o versículo 21. Gálatas 5, 16 a 21. A palavra do Senhor nos diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. É porque eu ia ler o capítulo inteiro, gente. Mas obrigado pela atenção, tá bom? Porque nós, versículo 5 agora, tá bom? Versículo 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós, no Senhor, que não alimentais nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Na sequência é um texto que nós conhecemos até mais do que esse, que é do fruto do Espírito. Mas o erro foi meu, que eu indiquei um texto e comecei no outro, não é verdade? Mas, meus queridos irmãos, você consegue entender e compreender claramente
que as suas vontades e os seus desejos são seus grandes inimigos quando você está longe da vontade de Deus? Na sua vida, você tem uma compreensão clara que o seu coração pode se tornar o maior de todos os seus inimigos quando você está longe de Deus? Porque nós ouvimos muitas vezes as pessoas usando um termo que é completamente antibíblico. Viva segundo o seu coração. Faça o que o seu coração dizer, querer e desejar. Isso é um ensino terrivelmente antibíblico, mas que nos nossos dias as pessoas estão sendo conduzidas, ensinadas a procurarem viver os seus dias conduzidos pelos interesses e desejos do seu coração. O grande problema que eu vejo nessa circunstância é que essas pessoas, elas não compreenderam de fato que o nosso coração, os nossos desejos, os nossos anseios e vontades são o nosso grande ou grandes inimigos quando nós estamos longe da vontade do Senhor. Por que nós temos tantas divergências? Hoje de manhã falamos, inclusive, sobre algumas decisões da nossa igreja no Supremo Concílio, discussões que chegam, dúvidas sobre este ou aquele assunto, porque muitas vezes essas dúvidas são geradas pelo desejo do próprio coração. Porque você conversa com alguém de forma espiritual, à luz da Bíblia, muitas vezes a pessoa fala, mas eu acho que não é assim. Mas eu preferiria que não fosse desse jeito. Mas eu creio, para ficar uma coisa mais espiritual, a pessoa diz assim, mas eu creio que não é desse jeito. Mas a fé e a crença dela é no próprio coração dela. Não tem nada a ver com a Bíblia. Porque se o que ela acha, se o que ela crê não é da forma que a Bíblia está ensinando, a Bíblia não é a regra, não é a direção para a prática daquela pessoa. Por isso, mais uma vez eu quero te perguntar, você consegue entender claramente que as suas vontades e os seus desejos são muitas vezes seus grandes inimigos? E serão, se você estiver longe de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve esta carta aos Gálatas, ele ataca com força mesmo a doutrina falsa que alguns cristãos judeus estavam ensinando ali. E foi no texto que eu comecei lendo, que eles estavam obrigando aos cristãos, aqueles que estavam se convertendo, a obedecer à lei de Deus, que os israelitas cumpriam, que era a lei de Moisés, que foi dada ao Antigo Testamento. E que ele demonstra claramente que a nossa justificação não é por obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus e pela graça. Porque muitos estavam brigando quanto à questão da circuncisão, até o texto de Atos que eu li de manhã também, nós falamos sobre isso. Que não era o cumprimento das leis dadas a Moisés que traria a salvação para alguém. Os primeiros 4 capítulos desta carta apresenta a defesa de alguns argumentos, e Paulo apresenta essas defesas, que nós não somos mais escravos da velha lei, mas livres em Cristo. Que maravilha, temos a liberdade em Cristo. Em Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, que eu li, ele diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. O que Paulo está dizendo é que em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus, pela graça de Deus, nós fomos libertos da escravidão do pecado e da lei, do jugo da lei. Paulo, então, ele
numa transição de argumentos doutrinários, quando ele trabalha sobre essa questão doutrinária contra o erro desses judeus, para argumentos práticos. Ele primeiro trabalha questões doutrinárias, de doutrina, e ele faz essa transição para as questões práticas da vida daqueles irmãos, que todos podemos e devemos aplicar nas nossas vidas diariamente, essa forma de viver. Portanto, estava de um lado a lei do Velho Testamento, e ele continua dizendo, porque vós, irmãos, Gálatas 5,13, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então, em contraste entre a liberdade em Cristo e a escravidão à carne, é desenvolvido esses versículos do capítulo 5, que Paulo escreve àqueles irmãos, onde ele mostra que nós devemos andar no Espírito e recusarmos-nos a satisfazer os desejos pecaminosos da nossa carne. Ele nos diz que estamos em uma guerra que o Espírito precisa vencer. Que nós que somos filhos de Deus devemos ser vitoriosos nesta guerra. E para ajudar-nos a ser vitoriosos, ele enumera as obras da carne de um lado, trazendo o conhecimento de algumas obras da carne, porque não são todas as obras da carne que Paulo aqui traz. Não há um fechamento total das descrições do que a carne pode produzir de mal na nossa vida. Mas ele enumera, neste capítulo, algumas obras da carne e coloca em contraste direto contra o fruto do Espírito, que foram os textos que nós não lemos e que vocês conhecem bem isso. E isso, meus amados irmãos, conhecendo as obras da carne, vai nos ajudar a vencer o inimigo dos nossos desejos carnais. Se considerarmos cuidadosamente, observarmos cuidadosamente essa lista e o significado das palavras, de cada uma dessas palavras que Paulo emprega. As obras da carne, dos versículos especificamente 19 a 21, que nós lemos do capítulo 5. Muitos pecados aqui que são apresentados são semelhantes, mas vai nos ajudar, e eu quero separar para os irmãos aqui grupos para melhor entendermos e conhecermos cada um deste pecado e desta obra da carne. Por isso, meus amados irmãos, se você quer vencer o seu grande inimigo, que são seus desejos carnais, primeiro você precisa atentar para os pecados de impureza sexual. No versículo 19, veja que Paulo cita o seguinte: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza e lascívia. Todas estas palavras têm ligação direta com a questão sexual. A prostituição é um termo inclusive e amplo que descreve relações sexuais ilícitas. Qualquer tipo de relação sexual ilícita, ela é prostituição. E é interessante que a origem dessa palavra, numa tradução bem comum, prostituição, que é usado aqui nesse texto, ela vem de uma palavra que descrevia, sabe o quê? Amor. Mas o amor que é possível pagar por ele, que é possível comprar. Um amor comprado, vendido, onde uma pessoa ela é usada e depois descartada. Também interessante que, em vez de restringir as relações sexuais como Deus ensina e exorta, que é somente a um casamento legal por toda a vida de um homem com uma mulher, conforme Gênesis vai nos ensinar, Hebreus também, aqueles que praticam a prostituição fazem do sexo uma paixão carnal, vazia e barata.
E, infelizmente, nós estamos vivendo nos nossos dias relacionamentos com prostituição inseridos. Quando nós falamos outrora sobre a circunstância da prostituição, em muitos casos nós imaginamos aquelas pessoas que procuram outras pessoas que vendem as suas relações sexuais. Hoje em dia, dentro de casamentos entre marido e mulher, há prostituição. É possível? É. Me lembro de um caso, e o pior, dessa santa mulher, que dizia que era crente, que quando ela pedia uma coisa para o marido e o marido não dava, ela fazia greve. E não tinha relação com seu marido. Por uma semana, 2 semanas, quer um sapato? Não, não dou não. Então 1 semana sem. Isso é prostituição dentro do próprio casamento. Mas Paulo continua falando sobre mais um pecado de impureza sexual, que é o próprio termo impureza. E essa palavra significa basicamente sujeira. Simples assim. Ela fala de impureza que corrompe tanto a moralidade quanto a moralidade prática, quanto a moralidade espiritual. Ela mancha, ela suja. Ela pode ser usada para falar dessas duas impurezas religiosas, mas também corrupção moral. E essa impureza, ela separa uma pessoa de Deus. Que Deus, ele é puro e santo. E sendo Deus puro e santo, jamais ele se relacionará com uma impureza. E se você está vivendo numa condição de impureza, pode ter certeza que Deus não está se relacionando com você. Mas Paulo, ele continua falando de mais um pecado e citando mais uma palavra de impureza sexual, lascívia. A palavra lascívia, ela sugere um amor ao pecado, de quem perdeu a vergonha e de forma imprudente volta-se contra a lei de Deus, contra a vontade de Deus, premeditadamente. E ela é normalmente usada para falar de tal atitude para com os pecados sexuais. Mas o que eu quero que vocês observem nessas 3 palavras aqui, como nos outros grupos, a progressão. O uso intencional de Paulo na progressão desses pecados. Primeiro ele fala daqueles que vivem em prostituição, daqueles que buscam o pecado, pagam até por ele. Depois ele usa aqui daqueles que acostumam com isso e começam a viver uma vida suja. Porque não foi um deslize, não foi um erro aleatório, é constante e repetitivo. E a sua vida está manchada com a sujeira. Mas o pior, ele dá na sequência a lasciva, a pessoa que começa a amar isso. A amar o pecado. Não é só estar manchando, não é só estar com a sua vida impura, mas ele ama fazer aquilo. Primeiro grupo de pecados que Paulo lista aqui das obras da carne, que está no seu coração, que são os de impureza sexual, prostituição, impureza e lascívia. Meus amados, eu quero citar um exemplo aqui, lamentável, doloroso, triste, terrível, mas eu quero compartilhar com vocês. Para vocês terem ideia o que os pecados e a impureza na área sexual de uma pessoa pode fazer. Recentemente eu fiquei sabendo de algo terrível, de alguém que eu conheci. De um líder de uma igreja, um pastor. Casado, com 3 filhos, um na idade de adolescência. Ele começa a procurar casas de encontros homossexuais e pagar por isso.
Não bastasse, ele induz o seu pastor a auxiliar e os dois vão juntos, procurando esses encontros. E não bastasse, ele começa a aliciar o jovem na igreja para levar junto. Veja o que o pecado e a miséria dessa impureza pode gerar no coração do ser humano. Mas Paulo continua falando, e citando outro grupo de pecados, agora não mais de impureza, ou pecado de impureza na área sexual, mas pecados de impureza espiritual e religiosa. Veja no versículo 20, Paulo fala de dois pecados aqui, quando ele diz assim, idolatria e feitiçarias. Idolatria é essencialmente o que de fato nós já sabemos e conhecemos, a adoração de uma criatura, quando deveríamos adorar somente o Criador. É assim uma rejeição de Deus, da autoridade, da posição de Deus e da honra somente a Deus. Mas a adoração também, essa é a definição simples e clara que nós temos quando nós adoramos uma imagem, adoramos um Deus criado. Mas também ela pode ser cometida, não só como Paulo escrevendo aos Romanos falando sobre adorar imagens, mas também quando você começa a exaltar coisas materiais. Começam a buscar coisas materiais em primeiro lugar e deixando Deus de lado. Começa a valorizar mais a sua casa, a sua família, o seu cônjuge, os seus filhos. Isso é idolatria tal qual. Desprezando a Deus em detrimento de algo que é tão valoroso para nós, que é a nossa família. Deixando de servir a Deus de todo o coração, porque todo o meu coração está na minha casa. Isso também é idolatria. Deixando de servir a Deus, porque todo o meu coração está no meu trabalho. Está na minha saúde. Absolutamente tudo isso é idolatria. Como inclusive Jesus em Mateus vai dizer. Mas ele fala um segundo, feitiçaria. É interessante que essa palavra, feitiçaria, ela vem da raiz de uma palavra grega que significa farmácia. É a mesma raiz da palavra farmácia. O entendimento de farmácia que nós temos hoje não é exatamente como tínhamos antigamente, mas é bem parecido. E essa palavra originalmente ela se referia ao quê? A drogas medicinais, ou lugares ou pessoas que produziam drogas medicinais. Como hoje também as farmácias estão cheias de drogas que nos curam. E com o passar do tempo, ela vem sendo associada ao abuso dessas drogas. Então, quando muitas vezes as pessoas utilizavam em excesso, abusavam dessas drogas, muitas vezes utilizava-se também a referência dessa palavra. E depois, no decorrer dos tempos, e aqui também com o entendimento de Paulo, era o abuso dessas drogas, passou-se para a questão do uso destas drogas para se fazer bruxaria, feitiçaria. Não tem as alquimias da vida aí? Que produz coisas. Nas feitiçarias não usam elementos, inclusive em muitos casos alucinógenos, drogas alucinógenas. É exatamente nesse sentido. Onde ele condena de fato as pessoas não só a deixar Deus em detrimento de outros deuses, mas as pessoas passarem a criar os seus próprios deuses. Gerar as suas próprias experiências espirituais, ou entrar no meio em que tentam manipular o espiritual. A feitiçaria, basicamente, é algo mais do que espiritual, infelizmente até prático.
É óbvio que tem ali uma fé envolvida nessa situação, mas infelizmente há coisas terríveis que muitos que se demandam por esta área acabam fazendo também. Pecados de impureza religiosa e espiritual, ou seja, a nossa prática religiosa, ela é completamente desassociada do padrão de se adorar a Deus. Você começa a usar recursos, meios, elementos para adorar a Deus. Infelizmente, essa situação está nos nossos dias dentro das igrejas evangélicas, inclusive usando elementos de toda sorte, inclusive muitos elementos tirados de feitiçarias e de terreiros de macumba, e inserido dentro de um culto evangélico. Sem contar a própria idolatria também. Mas há um terceiro grupo em que Paulo condena, que são os pecados contra o próximo. Veja a continuidade do versículo 20. Lascívia, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. Primeiro aí, no início do versículo 20, idolatria e feitiçarias, e depois esses pecados contra o próximo. As obras, meus irmãos, da carne, incluem neste ponto 8 palavras que se referem a conflitos e divisões entre pessoas. Por causa de atitudes egoístas, por causa de atitudes pecaminosas que destroem as relações interpessoais. Esses pecados, eles têm destruído amizades, eles têm destruído famílias, eles têm destruído igrejas. E eles precisam serem vencidos. Você não quer a sua família destruída. Você não quer uma amizade tão bela ser destruída. Você não quer ver a sua igreja destruída. Mas se você está praticando qualquer tipo desses pecados, fatalmente você está sendo um instrumento para trazer essa destruição. O primeiro pecado, Paulo vai dizer assim, vai usar a palavra inimizades. E essa palavra é muito comum para usar e descrever a separação entre amigos. Entre amigos. É a mesma palavra que Paulo, inclusive, usa para falar sobre separação da pessoa com Deus, quando ele escreve em Romanos. Inimigos de Deus, outrora inimigos de Deus, separados. Ou quando ele usa também para descrever a separação entre os judeus e os gentios, que foi removida pelo sacrifício de Cristo. Os cristãos têm que, como o próprio Jesus vai dizer, amar os seus inimigos. Quanto mais criar inimizade. E não pode imitar o ódio que o mundo tem. Jamais. Outra palavra que Paulo usa aqui é porfias, ainda no versículo 20. E porfias são um comportamento que resulta da atitude de inimizade. Eu sou inimigo de fulano. E então o que ele faz? Ele, diante desse fulano, ele discorda dele, ele debate com ele tem disputa com esse fulano. Há uma luta constante e frequente que ocorre quando as pessoas estão preocupadas de modo egoísta com a sua própria vida, principalmente diante de outro que é seu inimigo. E vai procurar proteger os seus próprios interesses a qualquer custo. Ninguém quer ver o seu inimigo ser vitorioso sobre você. O pior, e percebam também a progressão desses pecados. Paulo fala de ciúmes. E essa palavra aqui, ela explica simplesmente o medo de perder alguma coisa. Fulana ciúma do seu marido. Ela tem medo de perder o marido. Tem medo de perder a esposa. E que leva, inclusive, esse medo leva a conflitos com outros. E até mesmo com o relacionamento com aquilo que ela está com medo de perder. E com isso cria ressentimento, cria ódio diante de outras pessoas.
Mas Paulo continua. Iras. E essa palavra é uma palavra que nós, quando ouvimos, fulano está irado, é uma palavra forte que descreve uma fúria, um impulso violento contra coisas ou contra pessoas que te ofendem. A pessoa não se controla, ela fica irada. E ela é frequentemente vista numa tendência de pessoas reagirem quando, na sua cabeça, elas se sentem lesadas, ou muitas vezes são lesadas. Quantas pessoas morrem no trânsito porque o miserável vê o seu carro amassado? E ele vai lá, saca uma arma e atira no outro que bateu no seu carro. Quantas mortes acontecem quando se diz que foi um crime passional? Quando o namorado, um cônjuge, deixa o outro e ele então vai lá e tira a vida daquela pessoa. É um descontrole total, principalmente quando a pessoa se sente lesada. Em contraste a isso, Paulo diz que nós não temos que procurar a vingança, porque deixar a justiça de Deus é quem cumpre. Mas Paulo continua, discórdias. E essa palavra vem descrever as dissensões que são de ambições muito egoístas do nosso coração, inclusive. E é uma palavra política. Vocês vão entender por quê. Porque ela descreve uma campanha partidária. Pela honra e pela posição da pessoa. E aí o que ela faz? Tal acontece na política. Ela procura, de algumas vezes, criar discórdias em nossos dias. O que nós temos bem visto é isso. Para ela ser reconhecida e a outra desprezada. Para ela ser valorizada e honrada e a outra humilhada. Infelizmente. E Paulo disse que a solução para tais conflitos é imitar a atitude altruísta de Cristo. Mas ele continua falando. Ele fala sobre dissensões. E ele descreve essa palavra como sendo divisões que resultam quando as pessoas procuram satisfazer os seus próprios desejos. O desejo do seu coração, ao invés de buscar agradar a Deus. Porque se todos nós aqui, meus irmãos, o nosso coração estivesse imbuídos de agradar a Deus, nós não teríamos dissensões um com o outro. Mas como alguém está com a disposição de agradar a Deus, o outro está com a disposição de agradar o seu coração, isso não vai unir, isso não vai colar, isso vai separar. E é aí onde começam as dissensões. Para evitá-las, nós precisamos basear nossa atitude na palavra, não no nosso desejo, no exemplo do Senhor Jesus Cristo. Paulo continua nesses pecados de relacionamentos com o próximo. Ele diz facções, são seitas, são partidos. E esses primeiros 3 capítulos, ou os primeiros 3 capítulos que Paulo escreve a carta de 1 Coríntios, ele mostra que seitas, mostra que facções, divisões dentro da igreja ou dentro da religião, divide sempre, nunca une, e o pior, só traz prejuízo ao nome de Jesus. Mas o que a gente tem que fazer? Nós não somos uma única igreja que nos une ao nome de Jesus. Por que vamos criar facções para dividir o próprio nome de Cristo? Não foi isso que lá em Corinto Paulo criticou e criticou terrivelmente? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Isso eram facções dentro da igreja. E só trouxe mal para a vida da igreja. E por último aqui, a 8ª palavra, nesta área de pecados contra o próximo, inveja. E Paulo então mostra claramente, a inveja, ela é similar ao ciúme. Eu já expliquei isso algumas vezes aqui na igreja. O ciúme é o medo de perder, né? Algo que tem ali. Aí a pessoa tem ciúme daquele algo.
O problema da inveja é que é o ódio. É o ódio. É o ressentimento que uma pessoa sente quando outras pessoas prosperam. Ou quando outras pessoas têm algo e ela não desejaria que aquela pessoa tivesse. Isso é inveja. Mas tem um quarto e último grupo que Paulo traz aqui de pecados da carne. E que se você desejar vencer esse grande inimigo e viver uma vida que agrada ao Senhor, não na carne, mas no Espírito, além, meus queridos irmãos, de lutarmos contra os pecados de impureza sexual, lutarmos contra os pecados de impureza espiritual, religiosa, lutarmos contra esses pecados, contra o nosso próximo, que atinge toda a nossa vida e a nossa igreja. Nós precisamos lutar também contra os pecados que demonstram falta de autodomínio. O versículo 21, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: bebedices, glutonarias. Veja que o apóstolo Paulo ele cita uma primeira circunstância do seu contexto, bebedice, mas que nós poderíamos hoje traduzir ou contextualizar como qualquer tipo de vício. Não só quanto à bebida, não só contra a embriaguez que Paulo está lutando aqui, que era o que as pessoas daquela época usavam, ou que tinham como vício. É um problema que tem atingido a sociedade, tem atingido famílias inteiras. O abuso do álcool, o abuso das drogas, e com todos esses efeitos, com todos os seus resultados, meus amados irmãos, tem causado mortes desnecessárias, mortes de jovens, infelizmente de crianças até. Lares são completamente desfeitos. Quantos filhos têm vivido em lares de pais separados? Esposas e filhos, maridos maltratados por causa desses vícios. Continua a ser uma das mais comuns, infelizmente, obras da carne. E que muitos querem regularizar e deixar tudo bem. Não basta ter a miséria do cigarro, a nicotina, que mata, do álcool, que destrói e mata. Querem legalizar a maconha, que desvia todos os nossos jovens e mata. E tantas outras drogas que são consideradas ilícitas também querem legalizar. Querem tornar tudo normal. Paulo diz, olha, isso não traz benefício nunca. O vício nunca trará benefício a ninguém. Não pode ter lugar na nossa vida. Não pode ter lugar na vida de uma pessoa que está completamente sob o comando de Deus. E ele fala de glutonaria. Você pensou que comer demais não é pecado também não? Pois é. Essa palavra aqui nos recorda que todo e qualquer excesso, mesmo em coisas que não são inteiramente más, ruins, ela pode ser pecado. Ela pode estar errado. Nós sabemos que não é errado comer, pelo contrário, precisamos comer para sobreviver. Mas, claramente aqui, está mostrando que nós precisamos ter autodomínio em todas e absolutamente todas as coisas, inclusive as coisas mais comuns e corriqueiras da nossa vida. Que é o alimento que você come de manhã, meio-dia, à noite, ou talvez tem gente que o dia inteiro, né? Mas é a coisa mais comum e mais simples. Você precisa ter autodomínio também, porque senão você estará satisfazendo a sua carne, exclusivamente a sua carne. Helene disse que eu não tenho prazer para comer, apesar dela cozinhar muito bem. E que eu como para sobreviver. Não deixa de ser verdade. De vez em quando no discipulado os meninos exageram lá com as coisas gostosas, a gente exagera no comer também, né?
Mas nós precisamos ter controle e saber que absolutamente, meus queridos irmãos, tudo e absolutamente tudo em excesso faz mal. Meus amados irmãos, eu creio que como servos do Senhor Jesus Cristo, todos nós queremos sair vitoriosos sobre as obras da carne. Porque eu tenho certeza que se ela não está fazendo mal agora, ela vai fazer no futuro. E não só fisicamente, moralmente, mas espiritualmente. Porque se nós satisfazemos as obras da nossa carne somente, condenados ao inferno nós estamos. Se nós não atentarmos para cada uma dessas palavras que o apóstolo Paulo coloca aqui, mas não são só elas. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo termina este versículo, ou continua depois de glutonarias, dizendo, e coisas semelhantes a estas. Ou seja, a lista de pecado, a lista de desejos carnais continua. E é bom ter tido esta reticência do apóstolo Paulo, porque não importa o quanto é o tempo, quando é o tempo, ou as coisas que aparecem, o vício no WhatsApp, o vício na internet, nas redes sociais, são essas coisas a mais. Coisas semelhantes a todas essas, que não está nessa lista aqui, e que nossos dias nós estamos provando. Essa lista não é completa de todos os pecados possíveis que a carne pode gerar, porque a nossa carne é uma fábrica de ídolos e de pecado. O nosso coração. Paulo está simplesmente dando exemplos para ilustrar entre a diferença entre a pessoa que é governada pelo Espírito Santo do Senhor e aquela que é escrava das suas paixões carnais. E Ele nos está desafiando a retirar essas coisas da nossa vida, para que nós possamos viver e andar no Espírito Santo. Porque somente cheios do Espírito Santo é que nós seremos vitoriosos sobre estas obras da carne. Mas Paulo, ainda no versículo 21, concluindo, ele vai falar das consequências do servir à carne. E ele não deixa dúvida no seu comentário final do versículo 21, quando ele diz, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aqui não é uma dúvida, não. Aqui não é uma possibilidade, não. Aqui é uma certeza. Pessoas que praticam tais coisas não irão para o céu, estão condenados ao inferno. Simples assim. Há uma ligação inegável, meus queridos, entre a nossa conduta, a nossa vida prática e a nossa salvação eterna. E a ligação não é a nossa conduta prática nos leva à salvação, não é essa. A nossa salvação nos leva a uma conduta prática fiel e correta diante de Deus. A pessoa que não remover tal carnalidade, ela não vai receber o prêmio do lar eterno, a coroa da vida. Não vai mesmo. Por isso, nós precisamos ser transformados. E a transformação tem que ser de dentro para fora. Meus amados, eu quero desafiar você, cada um dos queridos irmãos, a hoje fazer um funeral dos seus desejos, dos seus anseios. Enterre-o imediatamente. Sepulte-os numa cova bem profunda, porque eles não te aproximarão de Deus. Pelo contrário, cada vez mais você estará longe do fruto do Espírito. E é isso que Paulo trabalhou aqui. Havia a discussão
da questão da lei, da graça. Havia a questão da liberdade que se tinha em Cristo de se fazer qualquer coisa, mas não entenderam que nós nos tornamos escravos de Cristo. Mas não escravos por opressão, mas por amor a Cristo. E então ele pega e mostra para os Gálatas, está vendo isso daqui? É isso que escraviza vocês, que são as obras da carne. Está vendo isso daqui? É isso que liberta vocês, que é o fruto do Espírito. Qual que vocês preferem? Continuarem escravos, oprimidos e condenados? Ou libertos, livres e salvos? Vamos colocar em pé, queridos irmãos. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Eu quero convidar os nossos presbíteros para virem à frente, também compor a nossa mesa. Pai, mais uma vez nós oramos ao Senhor e te agradecemos pela tua palavra. Mais uma vez nós clamamos que o Senhor continue nos orientando e dando discernimento a cada um de nós. Mais uma vez eu quero, ó Pai, entregar a minha vida e a vida do teu povo nas tuas mãos. Para que nós possamos, ó Pai, a cada dia, conhecendo cada um destes pecados, cada uma desta obra da carne, ou as obras da carne, nós possamos deixá-las de lado, nos afastarmos cada vez mais e nos aproximarmos cada vez mais ao Santo Espírito do Senhor com o fruto que Ele produz em nós. Santifica-nos na tua palavra. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é quem nos conduz. Santifica-nos através do teu Santo Espírito. É Ele que nos dará força para resistir a todos esses pecados e viver uma vida que agrada ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar.